compartilhar a segunda parte. As crianças vão sair? Não? Eu gostaria de compartilhar a segunda parte de uma mensagem que preguei ontem. Ontem eu preguei na primeira igreja, né, sobre uma igreja diferenciada, a graça de Deus numa igreja diferente, né? Citando especificamente as igrejas da região da Macedônia, né? Que era uma região muito pobre e carente, mas eles tinham algo que os diferenciava, chama-se generosidade. Então, uma igreja pobre, mas generosa. Hoje eu quero falar de uma igreja também diferente, em outro contexto. Uma igreja animada e de impacto. E hoje eu quero falar para os irmãos sobre a igreja de Antioquia. Né? Uma igreja que vai nos ensinar muitas coisas interessantes. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 19. Né? Eu decidi fazer a sequência e não pregar a mesma mensagem, né? Devido a que tem irmãos que estiveram ontem lá na igreja. Então, aí eu fiquei pensando, gente, eles vão ouvir a mesma palavra. Não, então eu vou pregar a sequência que geralmente eu tenho pregado quando temos nossos meses de missões na igreja, né? Eu prego em série lá na igreja, e lá na igreja nós temos 2 meses missionários, irmãos. Começamos em setembro e acabamos em outubro, pregando apenas de missões, né? Porque também o desejo de meu coração como pastor da Igreja Batista Fundamental é que a igreja seja uma igreja missionária. Amém. Então, inclusive ontem eu falei, vocês têm sido inspiração pessoal lá na primeira igreja, né? Porque a primeira coisa que eu vi e fiquei impactado foi aquele quadro missionário. Então, isso aí tem contribuído muito naquilo que deve ser missões. Agora, eu queria comentar com os irmãos que ontem nós vimos na primeira igreja sobre a igreja da Macedônia. Uma igreja que tinha muitos problemas, adversidades, né? Circunstâncias adversas, problemas, tribulações, mas uma igreja que, apesar das suas carências, decidiu ser uma igreja generosa. E hoje, esta igreja da qual eu quero falar é a igreja de Antioquia, uma igreja onde a maioria são novos convertidos, sim? São alcançados com o Evangelho de Cristo Jesus, e eles também vão causar um impacto naquela época. Atos capítulo 11, verso 19, a palavra do Senhor diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, sino somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Amém. E exortou todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
En aqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Bernabé e de Saulo. Vamos orar. Pai Deus, Senhor amado, Senhor Santo, eu te agradeço, Pai, pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos concedeu o presente precioso da salvação em Cristo Jesus. E graças a esse presente, Senhor, agora nós estamos aqui. Pai, eu ignoro se todos aqui presentes têm conhecido a sua graça. Mas se tiver alguém que ainda não te conhece, eu te peço, amado Deus, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa. E também peço, Pai amado, que esta mensagem, a sua palavra, venha encorajar a cada um dos irmãos aqui presentes. Que o Senhor venha motivar a sua igreja e que a sua igreja continue te servindo com todo o coração. Amém. Abençoe os servos desta igreja, o pastor, abençoe os irmãos, as famílias. E eu te peço, amado Deus, todas essas coisas, no precioso nome de teu Filho amor Jesus. Amém. Amém. Se você tem lido a Bíblia e tem olhado a questão da obra missionária, um detalhe muito importante que você vai perceber é que as igrejas que foram usadas pelo Senhor foram igrejas que se doaram para a causa de Cristo. Todas elas. Todas elas, apesar das circunstâncias adversas, apesar dos problemas, decidiram entregar todo ao Senhor. E Deus fez a sua obra. Agora, aqui neste texto que acabamos de ler, encontramos algumas questões muito interessantes. O texto, no versículo 19, começa dizendo os que foram dispersos. No livro de Atos, capítulo 8, aliás, capítulo 2, acontece a manifestação do Espírito Santo, onde 3.000 pessoas são salvas. Ok? Sim. Pedro e os discípulos pregam a palavra e Deus faz uma obra de salvação magnífica. Só que Deus diz em Atos capítulo 1, que diz: e me sereis testemunhas, primeiro em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, nós encontramos que eles foram testemunhas em Jerusalém. Em Atos capítulo 6, nós encontramos que a igreja cresceu, e cresceu muito, ao ponto que os discípulos, os apóstolos, descuidaram a pregação e chamaram e escolheram os diáconos para poder ajudarem na obra do ministério. Só que todos eles estavam concentrados apenas onde? Em Jerusalém. É bom que a igreja cresça? Claro que sim. É bom ver uma igreja cheia? Claro que sim. Mas não é a ordem direta do Senhor. Deus não diz: eu quero que a sua igreja cresça, eu quero que a sua igreja seja lotada. Não, Deus não diz isso. Deus diz na sua palavra: me sereis testemunhas primeiro em Jerusalém. E depois continua Judeia e Samaria. E como os discípulos daquela época não perceberam ou talvez ignoraram o mandamento direto, Deus o que fez? Ok, eu vou mandar uma perseguição. E aí a gente fica preocupado, né? Irmãos, eu fiquei um pouco contrariado no ano passado, né? Especialmente no mês de outubro, porque alguns irmãos começaram a falar: gente, está chegando a época da perseguição, a igreja vai acabar, as igrejas vão ser fechadas. E aí eu falei para um dos irmãos: irmãos, e isso daí está preocupando a você? E se acontecer, irmãos, eu vou ficar feliz, viu? Como assim, pastor? É que a obra do Senhor se faz em tempos de adversidade. A obra do Senhor se faz em tempos onde as coisas são difíceis. E eu não tenho nada a temer, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Amém. Amém.
Então, às vezes a gente fica contrariado, né? E os discípulos daquela época talvez ficaram contrariados. Por quê? Porque tudo estava bem em Jerusalém. Tudo. Mas Deus diz, olha, meus planos são totalmente diferentes. Perseguição. Atos capítulo 8, 9, 10 e chegamos ao capítulo 11. Esse grupo de pessoas que foram dispersos, entre eles tinha um grupo de estrangeiros. Eram pessoas síprios e sirinenses, da ilha de Chipre. E esses estrangeiros aceitaram a Cristo, Jesus, como seu Salvador. E eles se juntaram também aos judeus que foram salvos naquela época. E nota comigo a diferença. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, capítulo 8 do livro de Atos, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Que isso aí, irmãos? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Se eu aplico esse versículo para a nossa época, o versículo diria desta forma: e muitos foram salvos pela graça do Senhor, mas eles apenas compartilhavam o Evangelho a cristãos evangélicos, batistas, fundamentalistas. Seria algo parecido. Ok? E nesse grupo também existia outro grupo, o grupo que eu comentei, estrangeiros. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, que é isso aí? Falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Algo a entender, irmãos, daquela época era o seguinte, que os judeus não tinham desculpa de dizer, eu não sei falar grego. Por quê? Porque o império dominante da época qual era? O Império Romano. Os romanos tinham tomado controle do mundo conhecido naquela época. E algo que é conhecido e sabido é que cada império que conquistava uma determinada região, ele ia impor duas coisas: a sua cultura e a sua religião. É por isso a existência de vários deuses pagãos. Então, aí, irmãos, nesse contexto, nós encontramos uma igreja missionária. E essa mensagem que eu gostaria de dar nesta noite, animar os irmãos a serem uma igreja missionária. Amém. Eu sei que essa igreja é relativamente nova, jovem. Uma igreja que vai, pela graça do Senhor, alcançar muitas pessoas para Cristo. Amém. Mas a igreja, e eu tenho certeza que os irmãos já sabem, porque vocês têm um pastor com coração missionário, de que missões não é apenas parte de um programa. Missões deve ser um programa da igreja. Amém. Então, uma igreja missionária é o que devemos encontrar. Mas como acontece isso? Por que devemos ser uma igreja missionária? Por quê? Uma vez, lá em nosso meio, uma pessoa me questionou: cada vez que eu vou na igreja, você apenas prega sobre missões. Gente, você não tem outro tema que pregar, você não pode pregar sobre família, você não pode pregar sobre amor, você não pode pregar sobre santidade, o único que você prega é missões. A minha esposa estava presente aquele dia. Aí eu perguntei: irmã, porque é uma irmã, tá? Nada contra as irmãs. Mas uma pergunta: quantas vezes você frequenta os cultos? Ah, pastor, eu vou uma vez cada 3 meses. Ok, infelizmente, uma vez cada 3 meses você acerta o culto de missões. Agora, culpa minha? Não, eu acho que não. É Deus querendo falar do seu coração. Irmãos, esse convite foi meio enganoso, viu? Eu já recebi convites enganosos. Falando assim: pastor, venha para minha casa, vamos tomar um lanche.
E acabando o lanche, né? Aquele que vem com a metralha, né? Irmãos, eu tenho recebido esse tipo de situação, eu tenho experimentado esse tipo de situações. Mas é interessante, irmãos, há pessoas que não entendem a mensagem de missões. Por que devemos ser uma igreja missionária? Por 3 motivos. Número 1, para poder alcançar aqueles que hão de crer. Os judeus e os síprios e sirinenses. 2 grupos. Aqueles que estavam baseados na religião, que era difícil para eles saírem, judeus, ainda escravizados por aquele estigma, aquela marca de ser eu sou judeu e eu não posso me misturar com estrangeiros. Vocês vão encontrar isso no livro de Gálatas. Um grave problema. Por quê? Porque essa crença, olha, se eu me misturo, eu vou ser impuro. Então eu não quero. E outro grupo, que são estrangeiros, gentios. E eles dizem, não, peraí, eu fui salvo em Cristo Jesus e eu sei falar grego, então eu vou falar para os gregos. Então, irmãos, aqui é interessante porque é necessário ser uma igreja missionária para poder alcançar aqueles que hão de crer. Capítulo 11, verso 19 diz, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando. Presta atenção aqui. Há um grupo de pessoas que não estava anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, sino apenas aos judeus. É tão fácil falar de Cristo para aquele que é evangélico? É verdade, irmãos. Aquele que já teve alguma experiência religiosa, aquele que já frequentou talvez alguma igreja no passado, essa pessoa vai estar aberta a te ouvir. Mas quão complicado é falar do Evangelho para um não crente. Quão complicado talvez é falar do Evangelho para aquele adolescente que está mexendo com coisas erradas. Que o linguajar dele, talvez, de cada 10 palavras que ele fala, 9 são xingamentos. Aí você diz, não, ele não. E a gente é tão seletivo às vezes, que sem perceber, nós vamos aplicando a cultura do cancelamento. Sabem qual é essa cultura, né? Ele presta, ele não presta. Ela presta porque usa saia, vestido, vai com Bíblia para a igreja. Mas essa moça daqui está com uma calça tão ajustada que parece, sei lá, um rolo. Não, ela não. Irmãos, para vergonha nossa, eu falo assim, vergonha do cristão, nós aplicamos essa cultura do cancelamento. E nós pensamos que somos inclusive melhores que os outros, em alguns casos. Nós pensamos que pelo fato de que um jovem chega na igreja com várias tatuagens, você diz, não, esse aí tem demoniado. Gente, agora há pouco eu tive um problema antes de vir aqui na igreja, aqui na viagem, né? Chegou um jovem falando, gente, não, esse irmão aí fala rude, grosso, caminhoneiro. Alguém trabalha caminhão aqui? Mas vocês sabem que as pessoas que trabalham dirigindo caminhão, né? O linguajar deles não é tão puro, vou falar assim, né? Eles têm uma forma de falar. E nós temos um irmão que é caminhoneiro. E o domingo, irmãos, após culto, eu estava comentando isso com o irmão Michel ontem, né? O irmão ficou meio contrariado com o jovem e ele xingou o jovem. Aí ele ficou magoado, contrariado, dizendo, gente, por que eu? Aí eu tive que resolver, intermediar, exortar os dois, corrigir. E graças a Deus, ontem não, foi na terça-feira, o irmão foi lá na casa desse jovem, com a família, pedir perdão. Atitude cristã. Amém. Atitude de maturidade. Ele reconheceu seu erro. Mas, irmãos, às vezes nós temos um problema. A missão da igreja é evangelizar fora da sua área de conforto.
Aqui dentro da igreja é fácil ser cristão. Aqui dentro da igreja, do local da igreja, é fácil usar uma Bíblia, camisa e gravata, às vezes, né? Vir na igreja estiloso, né? A gente acostuma, às vezes, comprar, talvez, vestuário melhor e queremos nos agradar a nós mesmos, às vezes. O que falar das irmãs, né? Proibido repetir vestido aos domingos. Pecado mortal. Ainda mais se a outra irmã compra o mesmo vestido com a mesma cor e as mesmas características. Pecado mortal. É assim ou não é assim? Até agora eu não vi as irmãs felizes dizendo: olha, que bonito, você tem o mesmo vestido que eu, gente, vou tirar uma foto. Agora os homens não. Oh, a mesma cor da camisa, vem aqui. De que grupo são? Enfim. Mas irmãos, a missão da igreja é evangelizar fora da nossa área de conforto. É necessário quebrar nossos conceitos, irmãos. Somos de fora que precisam ouvir. E os cíprios e os sirinenses entenderam isso. Os cíprios e os sirinenses entenderam que lá fora tinha pessoas que ainda não tinham ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus. Sim. Os cíprios e os sirinenses entenderam perfeitamente o que significa igreja. O significado da palavra igreja vem do grego eclesia, que significa simplesmente chamado para fora. Irmãos, Deus nunca chamou a sua igreja para dentro. O mandamento de Deus nunca foi: enchem as igrejas, criem megas igrejas. Deus nunca falou isso. Deus falou na sua palavra: sai da sua área de conforto e prega o Evangelho de Cristo Jesus. Amém. O Evangelho se expande quando alguém decide obedecer o lead de Deus. Versículo 21. Que diz aí: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creeu e se converteu ao Senhor. Porque há pessoas que entenderam que devem sair da sua área de conforto. Certo. E você e eu somos chamados a isso. Número 1. Número 2, irmãos, por que devemos ser uma igreja? Não porque haverá pessoas que hão de crer, é um dos motivos. Mas outro motivo é porque aqueles que já são salvos em Cristo Jesus, ou seja, vocês, vários de vocês, que já têm tempo na fé, já têm tempo no Evangelho, precisam agora edificar aqueles que creram. Algo que eu acostumo falar na igreja, inclusive exortar a nossa igreja, é o seguinte: nós temos um sério problema, irmãos. Nós temos um problema chamado panelinhas. Eu sei que nessa igreja não acontece, tá? Porque essa igreja é perfeita do Senhor. Tá? Mas a igreja Senador Canedo é totalmente imperfeita. E eu já falei muitas vezes com os jovens. Irmãos, eu sou ainda jovem, mas eu já fui mais jovem ainda, tá? E o que acontece quando acaba o culto? É curioso, sabe? Mas parece que os dois irmãos que nasceram de mães diferentes, e naquele dia descobrem que são irmãos em Cristo e ficam grudados. Chiclete, sabe? Acaba o culto e saem juntos, começam a conversar. E chega um visitante, um jovem pela primeira vez para ouvir o Evangelho. E uns domingos atrás eu exortei, eu fiz um apelo na igreja: irmãos, por favor, entenda uma coisa muito importante. O irmão fulano, a irmã fulana, esse outro irmão, vão estar aqui nesta igreja. Já se conhecem. E perder 5 minutos para cumprimentar o visitante, irmãos, não é uma perca, é lucro. Então, se desgrude um momento. Se desgrude. E vai lá, abraça essa pessoa, cumprimenta, pergunta seu nome, faz amizade. Por quê? Porque as pessoas precisam ver em nós algo totalmente diferente.
Está entendendo isso aí, irmão? Sim. Então, edificar alguém é também entender que a pessoa deve ver em mim algo diferente que eu edifique. Que diga, olha, eu quero permanecer nesta igreja, porque esta igreja daqui não aplica a cultura do cancelamento. Ou seja, eu só estou com aqueles que são de meu nível. Irmãos, existem esse tipo de lugares, sabe? Então, aqui no versículo 22 ao versículo 26 diz: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a quem? Barnabé. Sabem qual é o nome de Barnabé? Significado? Filho da consolação. E o que acontece aqui? Ele chega em Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Oh, quanta falta nós temos de pessoas que sejam Barnabé na igreja. Oh, quanta falta nós temos de pessoas que sejam desprendidas e parem de pensar em si dentro das igrejas. Irmãos, eu falo assim de todo o coração, apenas um apelo, um pedido, talvez tome como um conselho. Às vezes vão chegar pessoas de fora que precisam de um abraço. Às vezes vão chegar pessoas que apenas precisam de 5 minutos para serem ouvidos. Não, mas pastor, o Senhor está aqui e é pago por isso. Você deve fazer isso, gente. O pastor é pago, né? Ele deve fazer. Eu apenas devo consumir. É assim como funciona. Irmãos, estou falando do amor cristão. Estou falando do interesse sincero. Amém. Estou falando de que haverão pessoas que atravessarão esse portão daí e chegarão com muitas cargas e apenas precisa de alguém que diga: que bom que você chegou. Que bom que você está aqui. Vamos juntos servir ao Senhor. Amém. Vamos juntos fazer coisas para o Senhor. Irmãos, é interessante que edificar aos que creram significa participar da obra do Senhor e entender que é um privilégio que alegra nosso coração. Bernabé, quando escutou sobre essas notícias, olha, lá em Antioquia estão acontecendo grandes coisas, ele se alegrou. Ele diz: gente, eu quero ir, eu quero ver isso que está acontecendo. É algo como o seguinte: eu sei que o pastor Alexandre, ele costuma viajar para visitar os projetos missionários. Faz pouco tempo que o senhor foi lá no Piauí, né? Sim. Irmãos, se você souber dessas coisas, você deveria ser uma das pessoas, claro, tendo tempo, né? Tendo o tempo que você precisa, talvez você está em férias, você diga: pastor, eu quero ir com o Senhor. Eu não quero apenas ler os relatórios, ouvir o que está acontecendo lá, mas eu quero acompanhá-lo. Irmãos, eu costumo falar na igreja: jovens, se você estiver livre e eu vou fazer uma viagem talvez de 2 semanas, me acompanhe. Eu pago as passagens, porque estou indo de carro, né? Então eu vou, a gente tem uma vaga, inclusive agora, lá em nosso carro. Eu falo assim: se alguém de vocês quiser ir comigo, venha comigo. Agora, você volta de ônibus, né? Porque eu vou ficar 2 meses fora, então. Mas a questão é que você precisa ver o que Deus está fazendo também em outros lugares. E se alegrar, porque a graça de Deus não é apenas privilégio nosso. Verdade. É privilégio de todo aquele que entende a graça do Senhor e o aceita como seu Salvador. Amém. Amém? Edificar também significa que compartilhar as cargas nos ajuda a crescer. Seja Barnabé. Versículo 23, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou, ou seja, animou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E que diz aí, irmãos? E muita gente. E muita gente. Senhor. Sim. Oh, quanta falta nós temos de Barnabés. Verdade. Irmãos, quando nós vemos pessoas diferenciadas na igreja, isso anima, isso motiva. Isso nos faz ver que ser cristão
não é uma história triste, onde cristão não tem vida. Pelo contrário, nos alegramos. Amém. Temos um propósito de vida. Sim, temos sim. E aí, irmãos, onde você e eu devemos agir, precisamos edificar vidas. Às vezes você diz, pastor, qual é o meu propósito? Pois bem, a palavra de Deus dá um propósito muito claro para todos nós. Você e eu precisamos edificar a vida de outras pessoas. Amém. Precisamos edificar vidas. Partiu Bernabé para Tarso. Aí Bernabé ficou inquieto, sabe? Bernabé é aquela pessoa que diz, espera aí, gente, estou sentindo falta de alguém. Mas este menino aqui é chato, viu? Gente, esse aqui é difícil. Esse aqui é complicado. Grosso demais. Mas eu vou lá. Vou pagar minha passagem para Tarso e vou chamar. Verso 25. E partiu Bernabé para Tarso a buscar a quem? Saulo. Ao chato. Ao complicado. Porque na igreja nós temos irmãos complicados. Amém? Eu sei que nesta igreja não. Mas lá em Senador Canedo tem. E busca o irmão chato. E achando, que isso aí, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando eu falo chato em relação a Saulo, é porque ele era confrontador. Sim. Ele era direto nas suas palavras. Ele não teve temor, inclusive, de confrontar o próprio Pedro. Ô Pedro, por que você é hipócrita? Em outras palavras, por quê? Porque Pedro, o que estava fazendo? Alguém lembra essa passagem, essa história? Quando ele não era olhado, né, se misturava. E quando chegavam os judeus, espera aqui. Eu vou para meu canto. E aí Paulo observa isso e diz, olha, Pedro, isso que você está fazendo está totalmente errado, gente. Seja sincero, seja real. Qual é o seu temor? Irmãos, chega Paulo e chega a acrescentar. Amém. Irmãos, a igreja precisa de Bernabés, mas a igreja também precisa de Paulos. Claro. A igreja precisa de pessoas mansas, de pessoas talvez agradáveis no trato, mas a igreja também precisa de pessoas complicadas, às vezes um pouco difíceis de entender. Mas quando essas duas pessoas buscam, procuram a vontade de Deus, Deus começa a fazer grandes coisas. Amém. Porque Deus quem transforma a vida das pessoas. É Deus quem começa a agir de uma forma diferente. Compartilhar as cargas nos ajuda a crescer. Bernabé compartilhou sua carga. Olha, Saulo, venha comigo, quero te mostrar o que Deus está fazendo lá em Antioquia. Quando somos edificados, envolvemos a outros. Ou seja, você e eu temos pessoas com as quais devemos compartilhar o Evangelho. E você precisa entender que uma igreja missionária tem como propósito edificar aos que creem. E número 3, uma igreja missionária tem como propósito também servir aqueles que têm crido. Amém. Irmãos, não é apenas alcançar, não é apenas edificar. A igreja do Senhor Jesus Cristo também precisa servir. Olha comigo o versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, que isso aí, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Pergunta importante, de onde chegou o Evangelho para Antioquia? Alguém sabe a resposta? Da região da Judeia. E agora, a graça de Deus está voltando para onde?
Para Judea. E versículo 30 diz o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Bernabé e de Saulo. Olha comigo aqui que interessante. Uma igreja missionária deve servir àqueles que têm crido. É responsabilidade da igreja observar necessidades. Irmãos, 3 meses atrás, eu vou contar um testemunho aqui. Lembra que eu comentei que nós temos um espaço lá em cima que foi cedido para uma família? Inclusive, se eu não estou enganado, eles convidaram o senhor quando foi lá pregar, certo? Sim. Jantaram com ele. Eles são da Venezuela. Na época, eles chegaram em setembro do ano passado. Eu ajudei ao irmão Franklin a comprar uma moto para que seja sua ferramenta de trabalho. Então ele começou a trabalhar de moto Uber, né? 3 meses atrás, irmãos, ele sofreu um acidente. Uma sexta-feira, e creio que era 13 de abril, por aí. Eu estava estudando em casa, eram 5 horas da tarde, porque naquele dia eu ia ensinar para os homens, tínhamos uma reunião de homens, e eu estava estudando, estava me preparando para dar o ensino. E começaram a me ligar, e me ligam um número desconhecido. Aí eu pensei, gente, ok, vou responder. E a pessoa que estava atrás do celular, ela falava assim: venha agora, antes de que a ambulância chegue a buscar a Franca. Desesperada, a mulher. O que aconteceu? Ele teve um acidente. Mas ela não me falou se ele estava bem, como estava. E quando você recebe esse tipo de ligação, o que você pensa? Gente, já era. Literalmente. Eu saí assustado, nas pressas, né? Peguei o carro, dirigi até Goiânia, num setor chamado Perimetral Norte, do outro lado de Goiânia. 40 quilômetros de Senador Caminho até lá. Eu fui. Cheguei lá, nas pressas, encontrei a moto do irmão, toda a parte da frente destruída, né? Quando você vê essa imagem, você já está pensando, gente, e agora? Ele não estava. E eu encontrei um senhor, o senhor que tinha batido, né, em ele. Um senhor uns 60, 65 anos, aproximadamente. Aí eu cheguei e o primeiro que ele fez: você é o pastor? Eu sou. O que aconteceu? Olha, ele se atravessou e eu bati, mas enfim, aquela história, né, de querer se defender. A questão é que o irmão Franklin estava indo no sentido certo, né, e o carro invadiu e quebrou o joelho dele. Quando os bombeiros chegaram, eles disseram assim: era para você ter perdido a perna, porque o impacto foi frontal. Não perdeu a perna, ele chegou lá no centro de tratamento, um centro lá, né, com o joelho quebrado, né. Ninguém queria ajudar. Eu cheguei lá, carreguei a ele, coloquei a ele numa cadeira de rodas e esperamos saber o que o médico ia falar para ele. O irmão estava muito machucado, braço ralado e a perna quebrada. Irmãos, só para resumir a história, naquele mesmo dia eu levei a ele para que passe por uma cirurgia, né? Passou pela cirurgia, colocaram 2 pregos, né? E levei a casa. Não contei nada para a esposa, porque imagina o desespero. 4 filhos, adolescentes 3 e uma criança. Aí eu falei com a igreja: o que vamos fazer? Ele mora aqui na igreja. O que vamos fazer?
reuni a diretoria da igreja e a gente decidiu o seguinte: nós vamos ajudar meus irmãos. Eles vão continuar morando na igreja, não precisam pagar nada. Eles estavam pagando a energia e a água. Eu falei, eles não vão precisar pagar, nós pagamos. E cada mês estamos levantando cestas de alimentos para dar para eles. Apesar que a irmã está trabalhando, né, graças a Deus. Mas, irmãos, uma questão que nós precisamos entender, e algo que eu sempre falo, é que se somos uma família em Cristo Jesus, nós não podemos ignorar as necessidades que existem dentro da igreja. A igreja deve estar para servir. O dia que o irmão sair da igreja, se acontecer, eu, com toda certeza, eu diria que ele vai falar: não, essa igreja foi diferencial na minha vida. Eles me assistiram, eles me ajudaram. Por outras fontes, eu soube que alguns irmãos se aproximaram dizendo: eu vou ajudar, deram uma oferta. Enfim, coisas que o amor cristão deve fazer quando realmente amamos a nossos irmãos. Amém. Para servir aqueles que têm crido. Responsabilidade da igreja é observar as necessidades. É necessário participar das necessidades daqueles que têm crido. Irmãos, um recém-convertido precisa ser acompanhado muitas vezes. E às vezes ser ajudado. Claro que precisamos ter sabedoria também para tratar certos assuntos. Irmãos, como pastor, eu já tive pessoas que apenas se aproximavam da igreja, apenas buscando ajuda social. Mas a gente tem que ter sabedoria para poder avaliar esses casos, essas situações. Eu já tive que falar: olha, eu apenas veio aqui à sua presença por causa de interesse. Uma vez, eu consegui trabalho para uma pessoa. Perguntei ao irmão: tem trabalho? Tem. Tem aqui uma vaga para poder limpar. Eu fui oferecer esse trabalho a essa pessoa. Sabem quem me falou? Oh, pastor, obrigado, sabe, mas eu não posso trabalhar. Mas espera aí, como que você não pode trabalhar? Não, é que se eu trabalho, então eu vou perder os benefícios. Espera aí, me conta um pouquinho essa história. Não, é que eu estou cadastrado aqui. Gente, você vai me perdoar, viu? Mas a igreja não é uma beneficência. Tem aqui um irmão que está precisando de uma pessoa, você vai ter um salário, você vai trabalhar dignamente, e você não quer trabalhar? Então há um problema. Não é falta de trabalho, gente. Não. É falta de interesse. Mas Deus vai nos dar discernimento para isso. É necessário que pessoas se envolvam no serviço. Bernabé e Saulo se envolveram. Eles disseram: ok, irmãos, nós vamos levar essa ajuda lá na região da Judeia e vamos ajudar a nossos irmãos. Isso. Irmãos, a igreja missionária é a igreja que alcança pessoas, é a igreja que edifica pessoas, é a igreja que serve pessoas. Amém. E você e eu somos parte, ou devemos ser parte, de uma igreja missionária. Amém. Que Deus use grandemente esta igreja. Eu tenho certeza que vários de vocês já estão fazendo isso. Mas continuem. Amém. E anime a outros. Amém. Seja um Bernabé. Talvez puxe aquele Paulo, né? Aquele Saulo, vem para aqui comigo. E ele vai falar: não quero ir. Mas continua, insista. Porque talvez no futuro você vai ver grandes coisas na vida dessa pessoa. Amém. Então seja uma igreja missionária. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar.